Ai, gente, que gostoso, né? Que é cuidar da vida, cuidar do corpo, esse templo que, olha, a gente precisa cuidar. É importante, viu? Você é responsável pelo seu corpo. Então, vamos falar de saúde. Hoje a nossa convidada, Michele, está aqui para falar com a gente hoje. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, muito obrigada. Bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco e toda a partilha que acontece no Bênção da Manhã, Michele, e que ajuda as pessoas a viverem melhor, é a expressão da bênção de Deus, né? O amor é essencialmente cuidar da vida, da nossa vida e da vida do nosso semelhante. Então, desde já, nosso obrigado por partilhar conosco nesta manhã algo tão importante, né? Relacionado a como nós podemos encontrar na alimentação uma vida bastante saudável. Muito obrigada, Padre. Dani, muito obrigada. Eu espero que a gente possa aí contribuir com as pessoas com uma informação tão importante, né? Que a nossa alimentação afeta diretamente a nossa saúde. Muito importante, gente. E o tema é diabetes. A Michele, ela é nutricionista e vai explicar primeiro, para a gente começar o assunto. Michele, o que é diabetes? Diabetes é uma disfunção metabólica, né? Existem dois tipos. Então, a diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não produz insulina. Então, o metabolismo da glicose não acontece pela não produção de um hormônio. Geralmente aparece já na infância, mas em alguns casos também pode aparecer já na vida adulta. E a diabetes tipo 2, que é quando a insulina que é produzida, ela não tem um metabolismo correto. E pode ser que depois exista uma diminuição dessa produção, mas geralmente por maus hábitos, então o sedentarismo, o tabagismo, a alimentação incorreta, o ganho de peso ao longo da vida, isso tudo atrapalha a ação do hormônio insulina. E aí a pessoa não tem a glicose, que é ingerida através dos alimentos, passa a ficar mais alta porque essa insulina não age corretamente. Ou seja, tantos os hábitos alimentares, prática de exercícios, isso influencia muito. São super importantes agora para controlar. Mas, por exemplo, a pessoa ela tem hábitos, ela tem bons hábitos, ela pratica exercício, né, gente? Você aí tá super bem com o seu, e tá em dia com a sua alimentação, mas essa pessoa sofre um trauma. Ela tem, assim, uma decepção muito grande na vida, ou acontece algo na vida. O emocional também pode gerar? Porque afeta a produção de insulina. Então, muitas vezes a gente tem uma hiperinsulinemia, o que também pode afetar o metabolismo da glicose, né? As nossas células são bombardeadas por essa quantidade de insulina que não é totalmente metabolizada e fica circulante e que pode levar também ao ganho de peso. E que a pessoa, na verdade, acaba oscilando, né, Michele? Ela pode ter um excesso de açúcar na corrente sanguínea ou ela pode ter pouco açúcar, que gera também um mal-estar, né? Ambos são perigosos, né? São. A falta total de açúcar ou o excesso de açúcar no sangue. A falta de açúcar, que é até um ponto um perigo, né, em relação ao jejum prolongado, que a gente fala, inclusive para o diabético. Por exemplo, o diabético tipo 1, ele usa insulina. Então, ele tem que tomar, inclusive, cuidado com a restrição muito grande do carboidrato, porque acontece a hipoglicemia. Eu atendo vários diabéticos e o que a gente fala muito é do equilíbrio. Fala, olha, a gente precisa adequar a sua alimentação com as dosagens de insulina para que a gente não tenha nem a hiperglicemia e nem a hipoglicemia, que é comum nos diabéticos tipo 1, ainda quando eles estão aprendendo a lidar com as dosagens, ainda quando descobrem a doença, fazerem a hipoglicemia. E aí que é tão importante o controle glicêmico alimentar, saber essa combinação, né, o teor de açúcar, de carboidrato dos alimentos e principalmente entender que ele não tem que tirar totalmente o carboidrato, a gente precisa, né, desse tipo de macronutriente, porém de uma forma equilibrada. E é quando as combinações são muito importantes, porque não é só o açúcar que é o vilão, os alimentos têm açúcar. Outros alimentos têm açúcar que combinados se torna uma grande bomba, né? Sim, ou a gente pode melhorar também, controlar essa digestão. Saber usar os poderes dos alimentos, Sim. Né? Ô, Michele, você falou um tema aí do vilão, o açúcar, né? Eu também eu acredito que o açúcar seja um vilão em qualquer situação, né? Existe um benefício do açúcar? Não existe um benefício, assim, seja claro, deixa a gente feliz, né, padre? O açúcar deixa a gente alegrinha. Na verdade, o açúcar é um ingrediente usado para o nosso paladar. O açúcar de adição, nós não precisamos dele a nível nutricional, né? A gente usa o quê? Para melhorar o sabor de um alimento. Mas os nutricionistas, a gente sempre fala que o ideal é a gente limpar o paladar.
Ótimo. Porque tanto para o sal quanto para o açúcar, não sei se vocês já perceberam como a gente vai viciando o paladar. Quanto mais açúcar eu consumo, parece que mais eu preciso. Eu me acostumo com aquele nível de açúcar e o meu paladar, ele não aceita menos do que isso. E o diabético, quando ele vai descobrindo, é mais ou menos assim, eu estou falando por pessoas que eu conheço, quando vai descobrir que o diagnóstico, né, vai percebendo mudanças nos hábitos, sente uma necessidade muito grande do açúcar. Por quê? Principalmente porque quando ele tenta reduzir, ele está acostumado com o nível, né, de dulçor de todos os alimentos. Muitas vezes os diabéticos, isso acontece, desenvolvem a doença por um consumo exagerado mesmo de doces e pães e produtos que são fontes de carboidrato. E quando a gente consome, por exemplo, todos os dias, depois do almoço, eu consumo um chocolate, o meu corpo se acostuma com esse açúcar naqueles horários. Quando eu vou tentar reduzir, eu vou sentir essa diferença. Difícil, não? É bem difícil. Exige um certo esforço, e eu falo muito com os meus pacientes o seguinte: temos a consciência do que acontece? Porque eu acho que o conhecimento, ele liberta. Exatamente. Então, quando eu entendo um processo metabólico, eu faço muito a questão de explicar o que acontece, e não só dar a conduta. Falo, olha, você sabe o que está acontecendo com o seu corpo agora? O porquê que é diabetes? O que é uma resistência à insulina? O que a gente tem que fazer? É uma verdadeira reeducação alimentar e uma nova educação, principalmente com as crianças, né? Porque os pais têm uma tendência de querer dar doce para agradar a criança, porque é gostoso mesmo. Mas talvez essas novas gerações já forem educadas a não absorver tanto o açúcar, né, químico industrializado, mas a aprender que todo o alimento já produz o açúcar que o corpo necessita, a gente vai conseguir um bom equilíbrio nesse sentido. Né? E eu tenho um filho, né? Meu filho tem 11 anos, é claro que ele gosta de doces como toda criança, mas eu explico muito para ele, sabe? Eu falo, olha, você sabe que tem um grupo que chama regulador. Por que ele tem esse nome? Justamente porque ele regula o nosso metabolismo, que são esses vegetais todos aqui. E se você quer ter um consumo de doces com moderação, você tem que ter um equilíbrio na sua alimentação. Você consome os reguladores, legumes, verduras, para que esses alimentos controlem o seu metabolismo, para que quando você consuma um doce, isso não te faça mal. Adorei. Então me fala aqui um pouco desses reguladores. Qual é o maior regulador de açúcar aqui? Então, o que eu acho muito legal, vamos pensar num prato, num almoço, né, de um diabético. O que a gente observa muito é que as pessoas, no nosso país, por exemplo, o consumo de arroz e feijão, que é uma combinação maravilhosa, mas ela está muito ligada à saciedade. Né? Então, para eu ficar saciada, eu preciso comer um bom prato de arroz e feijão. Repito, a combinação é excelente, mas os diabéticos têm que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque se ele colocar muito arroz e feijão, o teor glicêmico do prato vai ficar muito alto e dependendo de outros alimentos que ele coloque, isso vai descompensar mais ainda. Então, o que eu recomendo é que ele coloque 50% desse grupo, pode ver que são ricos em fibras. Por exemplo, a berinjela tem a casca, a semente, a abobrinha tem casca e semente, as folhas têm muita fibra. Essas fibras, elas atrasam a digestão do carboidrato, do açúcar. O que ajuda no controle glicêmico, porque antes de ter essa utilização da insulina ou a liberação da insulina, a digestão está sendo lenta. Perfeito. Então, o que nós orientamos? Coloca 50% com bastante fibra, até porque é um grupo que vai dar muitas vitaminas, muitos minerais, ajuda no controle da absorção de gorduras também. Então, aqui está um exemplo de fibras. É bom a gente dar alguns exemplos, porque a gente precisa colocar 50% de fibras. Aí vem o que são as fibras, né? Onde eu posso encontrar todos os vegetais, todos os legumes? Tem? Tem. Nos pratos, assim, almoço e jantar, esse grupo dos legumes e verduras. É bem importante a gente salientar que os tubérculos, eles já estão no mesmo grupo do arroz. Então, a batata doce, a mandioca... Seria debaixo da terra? Exato. Podemos falar que os tubérculos são todos aqueles que a gente tira? Sim. Tá tudo enterradinho. De uma forma bem mais resumida, sim. Esse grupo, ele tem que ser considerado 1/4 do prato, 25% do mesmo grupo do arroz, por exemplo. E esses vegetais em maior quantidade para justamente fazer esse controle da digestão do carboidrato. E também com as proteínas. Por quê? O nosso corpo, ele tem muito trabalho para digerir proteína. E o que é ótimo. Porque se você come, por exemplo, arroz e feijão junto com um frango, um filé de frango, como a digestão do frango é bem mais lenta, você também vai ter um atraso na digestão do carboidrato.
Então, por isso que eu acho que é bacana a gente esclarecer, porque não é que pensar, o diabético não pode comer o carboidrato. Não, ele pode, desde que ele seja bem orientado com as proporções, as combinações. Isso isso é fundamental, né? Fundamental. Nós temos aqui alguns exemplos de legumes, verduras, alguns cereais, os grãos, mas também a questão das frutas, porque o diabético pode achar, não, eu vou chupar uma melancia, por exemplo, ou fazer depois do almoço. Come um arroz e feijão e depois melancia. Exatamente. Também ele tem que ter esse controle, porque mesmo o açúcar sendo próprio da fruta, mas ela pode ter um excesso. Existem frutas que têm muito mais nível de açúcar do que outras, né? Sim, e o que eu sempre falo é o seguinte, olha, nós temos diversos alimentos para obter uma nutrição completa. O nosso corpo é como uma máquina que precisa de substrato. Né? E isso tem que vir da alimentação. Daí que uma alimentação mais natural ela é mais nutritiva, porque não vai ter muitos aditivos químicos, tem mais nutrientes, antioxidantes, então é interessante. Só que, por exemplo, as frutas. Não é mais interessante a gente consumir fruta no café da manhã e nos lanches intermediários, considerando 3 frutas por dia? Então é isso que eu oriento. Eu falo, olha, já que a gente tem que fazer controle glicêmico, vamos consumir no almoço um carboidrato como arroz e feijão ou um tubérculo. E vamos deixar as frutas para as refeições intermediárias e o café da manhã. Legal. Entendeu? Porque aí a gente não tem esse descontrole glicêmico. Eu não preciso diminuir a quantidade de uma combinação tão rica, como arroz e feijão, por exemplo, por causa de uma fruta como complemento. Agora, existem frutas com baixo teor glicêmico que dá pra gente combinar. Que pode combinar. Quais são? O morango, excelente. Maçã, kiwi... Até mesmo o abacate, ele é uma fruta que ela tem bastante gordura, né? Mas é uma gordura boa e o teor de açúcar é bem baixo. Então tem que tomar um cuidado, por exemplo, em relação ao abacate, porque é um alimento bem calórico. Mas proporcional, tem que assim, tomar cuidado com essa combinação. Não vai pensar que é para usar o abacate, misturar com, né, com aqueles creminhos gostosos. Não é bem assim. É para comer ele realmente como fruta, exige né? moderação. Mas nos lanches intermediários, em uma quantidade adequada, a gente considera padrão a quantidade de 120 gramas, né, de fruta. As pessoas às vezes não têm balança e me perguntam, mas como que eu posso medida caseira? Eu falo, olha, toma como base o tamanho de uma goiaba ou de uma maçã média, que tem maçãs que são bem miudinhas, né? Que você vai ter mais ou menos meio copo de 300 ml de frutas picadas. Ah, tá. Isso seria uma medida... Mais ou menos a base de uma porção, né, de fruta. Por dia. Isso, aí seriam 3 porções o ideal. Tá, já melhorou um pouquinho. E acho que fatores também, né, para a pessoa ficar já atenta a isso. Há histórico familiar de pessoas que desenvolveram diabetes, acho que chama a atenção para ela ter um cuidado com o controle glicêmico, né? Talvez seja interessante, ou uma vez ao ano, ou com menos tempo, um exame, né? Um exame mesmo que seja um hemograma, e a partir disso procurar uma nutricionista para que ela ajude a pessoa a fazer o seu cardápio saudável, né? Porque a gente apresenta muitas opções, mas também tem o gosto da pessoa por determinados alimentos. Nem tudo aquilo que a gente sugere é aquilo que realmente ela vai querer, né? Esse é um ponto super importante e é aí que eu acho muito legal a gente abordar o papel do nutricionista nesse sentido. Fundamental. Porque a gente trabalha de uma forma individualizada e eu acho que aí que está a riqueza do trabalho, porque a gente quebra vários mitos, ideias incorretas em relação à alimentação. Às vezes as pessoas têm medo de comer, né? Ou querem pegar uma dieta que o nutricionista passou para o amigo, mas o histórico de saúde, o histórico, a carga genética é totalmente diferente. E assim, um dos pontos que eu acho bacana a gente falar é que é muito comum as pessoas com sobrepeso apresentarem uma pré-diabetes e muitas vezes não sabem, porque às vezes aqueles exames básicos ainda não apresentaram. Então, se você tem uma glicemia que está entre 95 e 98, dá uma pesquisada, porque ainda é reversível muitas vezes. Se a gente espera muito tempo e vai descobrir quando já está num nível mais alto, muitas vezes o problema já está instalado, fica mais complicado de resolver. E também é importante, né, Michele, lembrar que é fundamental a procura por um profissional, como você acabou de falar, e também ficar tranquilo, porque às vezes é óbvio, gente, a gente entra numa rotina, como a Michele deu bem o exemplo do arroz e do feijão, né, de outros alimentos, do lanche, que é o pão com manteiga, o café, que é tão gostoso, mas você precisa mudar. É difícil? É difícil, mas é possível. Ou seja,
conhecer os outros alimentos, se permitir conhecer também, porque a gente às vezes tem um certo preconceito com alguns alimentos, né? Alguma coisa às vezes de infância, ou então não conhece mesmo, né? Existem hoje alguns grãos, algumas ideias que vocês colocam como lanche pra gente, às vezes as pessoas nem conhecem. E é muito bacana, por exemplo, nós temos aqui, né, o farelo de aveia, os flocos de quinoa, a linhaça dourada, isso acrescentado em algumas frutas. Por exemplo, uma fruta que o brasileiro adora, banana. Nossa, as pessoas sempre falam, você vai tirar a banana. Eu falo, calma, vamos consumir a banana num pré-treino? Né? Eles gostam muito. É uma fruta que eles já sabem, tem muito açúcar. Aí o que eu falo? Vamos consumir antes do exercício físico e coloca um pouco de fibra. Porque a fibra também vai atrasar a digestão desse carboidrato. Então, as combinações, elas são muito bacanas. Por exemplo, a canela, ela é hipoglicemiante. Então, se eu comer banana com farelo de aveia ou com semente de chia ou linhaça e uma canela por cima, eu estou ajudando também a controlar o teor de açúcar desse. E fica muito gostoso. E fica muito gostoso. Ai, delícia, né, gente? Agora, falando de diabetes, falando de uma nutrição saudável, não é para ir naquelas prateleiras que tá tudo escrito diet. E fazer a festa. E fazer a festa. Não pode, né, doutor? É porque, na verdade, é o que nós comentamos. A gente vai ter uma redução do valor nutricional, porque os produtos industrializados, geralmente, ou eles têm, por exemplo, um biscoito diet. O fato dele não ter açúcar, primeiro, não significa que não vai elevar a glicemia, porque se ele tiver algumas farinhas, mesmo não tendo açúcar, farinha de trigo, por exemplo, ela vai ter uma digestão rápida e vai provocar um pico glicêmico. Então, o fato de não ter açúcar não significa que não vai elevar a glicemia. E o segundo ponto é porque, geralmente, esses produtos têm bastante aditivos químicos e as vitaminas, os minerais, né? Uma proteína, esses alimentos geralmente não tem. Então, uma alimentação mais natural, ela é mais barata, ela tem um valor nutricional maior e, geralmente, ela tem mais fibras, menos açúcares, né? O que ajuda no controle da glicemia. Gente, então é uma questão de hábito, mudar a opção dessas prateleiras escrito com tudo diet, vá à feira, vá numa quitanda, no mercado que tenha bastante legumes, frutas e abuse dessa compra, né, para você comer aquilo que vem da terra, aquilo que é bom, porque pra gente ir desacostumando o nosso organismo, porque existem alimentos que nos ajudam bastante, né, Michele, para ir tirando essa vontade louca de comer um chocolate ou um açúcar específico, né? Quais são os alimentos que mais ajudam? Então, em relação aos doces, essas frutas de baixa carga glicêmica são bem interessantes, né? Então, a maçã, o morango, o kiwi, a ameixa, agora tá chegando na época, no final do ano, ela vem para safra, então ela fica muito saborosa. A própria goiaba. É muito legal também, em relação aos sucos, a gente salientar que existem sucos que o teor de carboidrato é bem baixinho e que eles podem ser usados. Por exemplo, o suco de maracujá, o suco de limão, né? O suco de morango também. Tomar muito cuidado com o suco de laranja. Por quê? Por quê? Para eu fazer um copo de suco de laranja, vou usar em torno de 3 a 4 frutas. Olha. E o teor de fibra, onde que está a fibra da laranja? No bagaço. Lá no pé, né? Eu não tenho essa fibra nesse copo. Então, eu vou ter um teor de açúcar muito alto ali, né? De 3, 4 frutas em um copo. E se isso for ainda acompanhar alguma refeição... Arroz, feijão e um suquinho de laranja. Não, gente, pelo amor de Deus. É o descontrole glicêmico total ali, sabe? Agora, isso é até importante para quem já vive, né, a questão da diabetes ou está desenvolvendo, mas para todas as pessoas, né? Acho que você poder fazer um equilíbrio de uma alimentação saudável é importante. Mas a família também tem essa sensibilidade, né? Então, você tem um membro da família que tem diabetes, precisa de uma alimentação mais controlada, e quem não tem acaba abusando, né? Enquanto o outro está comendo uma saladinha de couve com berinjela, a pessoa está lá com uma fatia imensa de lasanha na frente. Então, acho que a família precisa chegar a um consenso de adequar para que todos possam viver um momento com saúde sem ser todo dia tentação para o outro. E, padre, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes, algumas pessoas me procuram, ainda elas são saudáveis, elas querem melhorar a alimentação. E eu acho isso tão bacana porque a gente percebe que ao longo da vida, os hábitos errados, eles sempre vão pesar. Então, uma pessoa que hoje tem uma saúde boa e ela não está preocupada com a alimentação, isso não significa que sempre vai ser assim. Porque com o passar dos anos, esses maus hábitos,
eles cobram da nossa saúde uma mudança, né? Então, mudar, ensinar aos filhos já os bons hábitos alimentares, a prática de exercícios físicos, né? Tudo isso colabora muito para que a gente evite uma série, não só diabetes, mas outras doenças, por exemplo, o ganho de peso, sobrepeso e obesidade ao longo dos anos, isso vai trazer outros problemas de saúde, né? Por exemplo, dislipidemias, hipertensão, né? A própria resistência à insulina e à diabetes, gordura no fígado. Então, mudar logo cedo, ter essa consciência alimentar e a família ter um hábito alimentar saudável é qualidade de vida para todo mundo. Fundamental. Né? E para o resto da vida, para poder aprender. Com certeza. Gente, que maravilha, não? Então vamos mudar os nossos hábitos para a gente ter aí, com a graça de Deus, muita saúde. Deus dá graça, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Michele, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi um prazer, muito obrigada. Foi Obrigado. ótimo. Deus abençoe seu trabalho e todas Amém. as pessoas que você está aí orientando. Que a saúde seja bênção na vida de todos nós. Obrigada. É verdade. Gente, procure um nutricionista, procure um responsável para você acompanhar. E olha, dá um trabalhinho no começo para mudar aí, mas dá certo, tá bom?